Gratidão, Senhor, pela abençoada oportunidade de aprender e de servir contigo. Que todos nós possamos aproveitar estes momentos e externar cada qual a sua própria maneira. Gratidão a esta sublime contribuição de Deus a todos nós, que é a doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo, vivo em sua pureza. O tema, o cristão no mundo, entendemos como sendo uma reflexão profunda que nos remete a uma grandiosa responsabilidade e, portanto, nos deixa a nós encarregado dessa exposição, desse conteúdo de hoje. Por que não assumir um tanto ansioso, afinal de contas, falar sobre o que é ser o cristão no mundo não é uma tarefa muito simples, afinal de contas. Muitos vêm, e me permitam informar, de uma maneira, às vezes, até pueril ou ingênua, acreditando que, pelo fato de estarmos em um centro espírita, em algum templo religioso, ou seja lá o ambiente em que se propaguem os princípios do Cristo, aquele que os propagam já são em si perfeitos, ou já carregam qualidades e virtudes suficientes que os colocam nesta posição. Essa não é a nossa pretensão, dizemos de início, para que não se confundam com um sermão profético, porque esse não é o papel destes que pegam esse microfone. Afinal de contas, alguém precisa falar. E esperar que alguém que seja perfeito fale seria a presença do próprio Cristo em qualquer uma destas localidades em que se propagam ou em que se buscam estudar, se aprofundar nos ideais de Jesus. Portanto, este é um passeio, este é um convite para juntos refletirmos acerca do que, de fato, é o convite de Jesus para estarmos no mundo à sua semelhança, e não a nossa, diante ainda das nossas limitações e das nossas imperfeições. De tal forma, isso é importante dizer, que um dos mais importantes, sérios e responsáveis divulgadores e disseminadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus, não por falar, mas por se comportar conforme os ideais de Jesus, que foi Paulo, após fazer a sua conversão, a famosa conversão conhecida como a conversão do caminho de Damasco, quando escreveu aos romanos, também para indicar, tanto aos romanos quanto aos filipenses, aos gálatas, aos efésios, e tantos outros destes povos, dessas culturas com as quais ele estava em contato, recomendando exatamente as prédicas do Cristo para estarmos no mundo. E aos romanos, no capítulo 8, o verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Iniciamos com essa reflexão e essa orientação de Paulo, porque ela diz respeito exatamente ao tema da tarde de hoje, o cristão no mundo. Repetindo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas sim caminham segundo o Espírito. Portanto,
Estar no mundo como cristão é, definitivamente, entendermos que não somos carne, mas somos espíritos. E, portanto, precisamos de um conjunto de princípios que dê sentido a essa perspectiva. O cristão no mundo é, portanto, partido do entendimento, da compreensão de uma série de coisas, de elementos, de fatores que fazem com que nós façamos muito em termos de estar na carne existindo, mas não de ser ou considerar sermos espíritos, portanto necessitados de orientações, de regras e de pensamentos, sobretudo, como espíritos. O processo do existir é um fenômeno único que nos permite facilmente dizer: eu existo. A senhora existe? Existe. Eu estou vendo. A senhora existe. Minhas amigas Bel e Aninha existem. O amigo Sérgio existe. Dirceu, desculpem não poder chamar um por um os nomes, até porque não conheço todos, mas todos nós, sem exceção aqui, existimos. Os amigos espirituais desencarnados que estão presentes continuam existindo. Portanto, existir é um fenômeno intrínseco, é um fenômeno da vida. A vida é em si um processo de existência, aonde for, como for, em qualquer que seja o mundo. A partir do momento da criação feita pelo Criador, você existe. Esse é um fato inexorável, invariável, que todos precisam entender. Agora, estar é diferente de existir. E é isso que vai, a felicidade desse tema, nos trazer para pensarmos juntos hoje. Aliás, não apenas hoje, mas em muitos momentos da nossa existência, é fundamental pensarmos o que é ser um cristão no mundo. Como dizíamos, existir é muito diferente de estar. Existir, você existe querendo ou não. Alguém que estiver insatisfeito, como diz o ditado popular, procure seus direitos. Vá até o Criador e indague a Ele: Senhor, por que eu existo? Diante de tamanha perplexidade, de tamanha inquietude, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz esse questionamento e pergunta como é que nós fomos criados. Os Espíritos dão continuidade lá na Gênesis, o último livro da codificação espírita. E os espíritos superiores nos dizem: vós ainda distantes estão de compreender a magnitude da criação do eterno Criador. É impossível imaginarmos como é que Deus nos cria, como é que Ele cria a vida, como é que Ele organiza e ordena, mas o fato é que nós existimos. Mas estamos há séculos existindo no sentido do estar como de um jeito ou de outro. Em algumas ocasiões, podemos trazer os exemplos de um estar existindo de maneira agressiva, bélica, denegrindo os outros, tirando a vida dos outros, mentindo. Em outras ocasiões, podemos estar existindo de uma maneira mais serena, mas também acomodada, dormitando, como diz Leon Denis. Dormitando e vendo a vida passar. E você ali está. Apenas está estando. É engraçado esses termos, não é? Mas eles usam esses termos
Joana de Ângeles, nas suas obras, principalmente nas obras psicológicas, ela fala desse estar estando. É como quem quer dizer, eu estou aí, mas eu não estou nem aí. Eu só estou e vou ficando por aqui, não é? Algumas ocasiões nas reuniões mediúnicas, a senhora lembra disso, alguns espíritos desencarnados chegam, seja bem-vindo, irmão. Como é que você está? Eu não sei, eu estou. Como assim você não está? Né? Dona Sônia, que conversa muito com eles. Mas, meu filho, você está, você tem vida, pode falar. Não, mas eu estou aqui, me deixa aqui num cantinho, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero ficar aqui. E depois de algum tempo, descobre-se que ele está estando há 150, 180, 225 anos. Pasmem, muitos de nós, talvez, tenhamos passado um tempo assim, dormitando, querendo fugir das coisas, porque esse também é um movimento psicológico de suposta defesa, porque às vezes nós não queremos enfrentar a nós mesmos, porque isso gera esforço, e esforço, que é uma lei do universo, é uma lei do Criador, chamada trabalho, porque não há trabalho que não haja esforço. Quer ver um exemplo simples, muito simples? O que eu fiz? O livro estava aqui e eu tive que deslocar meu braço até aqui para pegar o livro se eu quiser fazer alguma coisa com esse livro. Já já eu vou fazer. Isso exigiu de mim um esforço, ok, para quase todos é um esforço pequenino. Só fez esticar o braço e pegar. Mas é um esforço, houve dispêndio de energia, uma série de processos psicomotores aconteceram para eu realizar este ato. Assim também é a nossa vida, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Se ficamos dormitando, deixando as coisas de lado, colocando embaixo do tapete, pessoal, haja tapete para juntar tanta poeira embaixo. O cristão no mundo é aquele cara que pega a vassoura, a pá, e ele vai atrás da sujeira que ele próprio colocou no seu próprio caminho. Ok, ele vai empoeirar os outros, continuando nessa metáfora, mas ele vai ter que, em algum momento, olhar para si mesmo, avaliar o caminho que ele traçou para poder pegar as vassouras da vida e cuidar de uma nova trilha, de um caminho mais alinhado, mais adequado, mais sadio, para que essa poeira não o domine e não o asfixie. Na metáfora, a asfixia significa a dor e o sofrimento contínuo que muitos de nós, todos nós sem exceção, ainda nos colocamos exatamente por não nos colocarmos no mundo para existir em conformidade com Jesus. Mas para sabermos de fato o que é ser um cristão no mundo, precisamos primeiro entender o que é ser cristão. Qual de nós, ou quantos de nós aqui, sabe profundamente daquele tipo de pergunta valendo vida ou morte? O que é ser um cristão? Se alguém se deparar com você na rua, você passando numa esquina e a pessoa lhe para e pergunta, amigo, o que é ser cristão? Como é que você vai responder? De bate-pronto. Vida e morte. Como seria? Tem gente que desencarna só de pensar. Não é? Que o coração palpita que parece que não vai parar nunca mais. Então, o que é ser cristão? Vocês concordam que ninguém atua em algo de maneira coerente, consistente, adequada, apropriada, se não conhece esse algo? Faz sentido isso? Se eu convidar alguém aqui, Aninha, vamos começar a produzir óculos. A gente vai começar a confeccionar óculos. Será que esse empreendimento iria dar sucesso? O que é que você acha, minha amiga?
Porque eu não entendo nada de fabricação de óculos, de confeccionar óculos, lente, armação, definir o grau. Como é que eu vou fazer óculos? Como eu vou fazer algo, principalmente algo mais complexo, mais difícil, se eu não sei o que é ser este algo? E é para isso que o Jesus, o Cristo de Deus enviado, veio. Veio para insuflar a esperança nos corações desesperançados nossos e nas nossas mentes ainda tão atrapalhadas por um passado de desdita, de desalinho com as leis de Deus. Veio trazer luz. E se Jesus é luz, por que andamos em trevas? Por que escolhemos estar no mundo à maneira de tantas coisas, mas não como um cristão? Essa talvez seja a mais difícil, entretanto, a mais gloriosa das missões. Os espíritos superiores na codificação espírita, ao ser indagado por Kardec a respeito da principal missão, do principal objetivo do homem na Terra, ou seja, estar no mundo, neste orbe chamado Terra. Mas isso se estende a tantos outros, sejam os orbes ainda num processo evolutivo, de crescimento e de amadurecimento espiritual, que tem ao largo do infinito. Orbes preparados por estes seres angelicais para acolher coletividades de espíritos em educação, conforme somos nós ainda na Terra. No momento em que ainda temos tanto a fazer, pelo quê? Exatamente por esse objetivo. Qual o objetivo principal do homem na Terra? É fazer a sua transformação moral. E como se faz essa transformação moral? Não é apenas existindo, sentando nos bancos, cruzando as pernas e se deixando levar por esse tipo de teoria, aquele tipo de filosofia, aquela ideologia que está tão em moda, tão em evidência e que gera tanta perdição. Por quê? Porque é próprio de um momento, é próprio de uma construção humana, mas que muitas e muitas vezes pouco tem a ver com Jesus. Exemplos podemos trazer de montes. Tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós aqui, temos exemplos que podemos dizer, isso daqui não é de Jesus. Tem até um lance legal, né? Tem uma linguagem, né? Tem um colóquio popular que diz assim: por exemplo, esse barulho, vocês acham que isso é de Deus? Fala sério. Pelo amor de Jesus, isso não pode ser de Deus. Eu tenho um amigo que diz assim, Ruizinho, isso é coisa do capeta, só pode ser. Isso não é coisa de Deus, não veio de Deus, não fabrica essas coisas. Esse é um exemplo de estar no mundo, mas não ser um cristão no mundo. O cristão, ele procura ser leve, suave, gerando em torno de si uma psicosfera agradável que acolha, que deixe os outros florescerem, que não oprime, que não bota o dedo para dizer, olha, você vai fazer isso, nem que a... Como é o negócio? A vaca tosse. Eu nunca vi uma vaca tossindo. Então, são esses tipos de coisas que aqui e acolá vão surgir. Inúmeros filósofos propuseram teorias acerca dos fenômenos da vida, porque são exímios observadores, pensadores intelectuais, propõem uma maneira específica, distinta de agir, de atuar, de existir na vida. Heidegger, Sartre, Aristóteles, Platão, Immanuel Kant, Spinoza, e tantos destes outros cientistas, os mais renomados da profundidade das ciências, das descobertas. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, que além de ser cientista, filósofo, intelectual,
era um gênio inventor. Victor Hugo e tantos outros poetas, escritores, pintores, cada qual dando a sua contribuição, porque não é que devamos desprezar essas espetaculares contribuições que fazem com que nós cresçamos, a civilização possa crescer, mas em todos, sem exceção, sempre há lacunas, sempre há parcelas, buracos, vazios, vácuos para serem preenchidos, porque é uma proposta segundo as lentes de cada um. Eu posso propor aqui uma ideia, uma teoria, que pode até fazer sentido para alguns, para outros pode não fazer sentido, pode estar condizente até com a chamada, eu vou pôr uma aspas gigante aqui, a chamada verdade. Pode, fruto de observações, de conhecimentos, mas isso não significa que é a verdade em absoluto. E é desta forma que vão se formando ao longo da história da humanidade, desde os primórdios do início da evolução do Homo sapiens neste planeta, que vamos acumulando tradições, vamos acumulando hábitos, costumes, espíritos milenares que somos, e vamos trazendo isso séculos após séculos, ano após ano, e temos uma dificuldade imensa de renovar as nossas mentes para nos alinharmos. E Jesus veio exatamente para trazer este novo paradigma, esta nova maneira de olhar para o mundo, olhar para si mesmo e dar um governo à nossa existência, para que, enfim, possamos estar no mundo existindo de maneira plena. E o Cristo diz, eu vim para que todos vós tenhais vida em abundância, porquanto a nossa vida, ela continua limitada à crença que eu atribuo a 1, a 2 ou a 3 pessoas. Ontem foi esse ou aquele filósofo, antes de ontem foi esse ou aquele ideólogo. Aqui e acolá são fulanos, beltranos e ciclanos. E Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, aonde nós estamos colocando o Cristo em nossas vidas para fazermos a escolha de estar no mundo como cristãos. Queria abrir um parêntese e repetir. A nossa fala não é uma fala de alguém que já esteja completamente integrado às leis de Deus, com a prepotência de falar daquilo que ainda não faz. Não. Precisamos reconhecer os nossos limites, mas o fato de estar falando serve primeiramente para nós mesmos. Porque não somos diferentes. Ainda caímos nas mesmas armadilhas. É engraçado isso. Corremos, como se fôssemos os melhores lá na frente. Colocamos uma armadilha. E a vida vai tratar de nos botar de volta, lá para trás, lá para o final da fila. Porque o Cristo diz assim, aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado no reino de Deus. E fazemos o inverso. Queremos holofotes, palmas, magnitude, beleza. Então, amigos, ser um cristão no mundo, primariamente, é a primeira questão que Jesus deu de demonstração foi a humildade. O Senhor mergulhou no mundo miserável como esse nós, pelas vias da humildade. Lá, no campo, numa manjedoura, em meio às pessoas simples, os pastores, os animais, a relva, o capim. Porque não houve absolutamente um ponto e um J que Jesus ensinou para a gente que, primeiramente, ele não tenha feito. Foi o único até hoje. Estar no mundo, portanto, como cristão, é entender o que é ser cristão. E cristão é trabalhar com afinco, esforço,
não obstante as nossas imperfeições e as nossas limitações, as dificuldades ainda que temos tão grande de nos liberarmos dos atrativos do mundo para darmos vazão a esse Cristo interior que habita em nós. Essa é a grande dificuldade, e Jesus veio exatamente para mudar isto, mostrando que é possível a cada um fazer a sua parte de maneira digna e sadia, por mais esforço que seja. Então é esse o convite, estar no mundo como cristãos, é agir como cristãos. E como é ser um cristão? Por que será que Jesus trouxe as lições do perdão das ofensas, da indulgência, da solidariedade, da fraternidade entre todos, da caridade, da integridade, do respeito ao próximo? Por quê? Vamos lá, vocês acham que é porque Jesus queria que 2022 anos depois fosse fundado um centro espírita com o nome de Jefa? Foi por isso que ele veio? Para fundar a igreja Nossa Senhora de Boa Viagem, ou Nossa Senhora de Piedade, ou a Capela Sistina, ou a Capela de Notre-Dame, seja lá onde for. A capelinha pequenininha que tem lá no alto de Gravatá. Foi para isso que ele veio? Foi para dizer, façam uma religião com esses dogmas, ou façam uma escola de samba com aquela letra. Não foi para isso que Jesus veio. Os ensinos de Jesus é apenas para nos dar bem-estar diante da vida. É para fazer com que as coisas sejam mais leves, para que não haja sofrimento, para que a experiência da vida seja algo saudável, digno, feliz. Inúmeros foram estes os exemplos que Jesus deu. Com cada um que ele esteve, até os mais próximos que o ajudaram em sua missão, ele dava essas lições. Perdoa. Pedro estava encrencado. Dizem, não é, as más línguas, que ele estava encrencado com a sogra. Dizem por aí. Imagina. Vejam como é a nossa inferioridade. Já colocamos um estigma. Existem sogras que são verdadeiras mães. Então, Pedro estava lá encrencado. A consciência dele remoía. O coração estava em brasa. É a tal da angústia, da ansiedade. A linguagem moderna, né? E qual de nós ainda não experimentou essas sensações tão desconfortáveis, tão desagradáveis? E aí Pedro foi lá, Senhor, temos aprendido que devemos perdoar até 7 vezes, era a lei antiga. E Jesus, como veio propor uma nova ordem das coisas, a boa nova, evangelho significa boa nova. E aí ele diz, Pedro, meu filho, meu amigo querido, não perdoarás apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes, 7 vezes. Os matemáticos de plantão podem achar que são 491 vaciladas. E depois é o caos. Não. É uma metáfora que significa o perdão incondicional. É uma coisa fácil, não é? Mas por que perdoar assim? Se o outro é da pá virada, ele me prejudica, ele prejudica o outro, ele sai fazendo um bando de coisas ruins por aí, a gente tem que perdoar esse cara. Porque enquanto você não perdoar ele, você vai trazendo ele aonde você estiver. Simples assim. Você vai estar remoendo o desinfeliz, dia e noite, noite e dia, e não tem fim. Até que você vá treinando consigo mesmo. Eu vou esquecer fulano. Porque não adianta, você não vai mudar fulano. Jesus não mudou os que não quiseram. Quanto mais nós, gente. Então,
o perdão das ofensas, ele é uma ferramenta preciosa para a libertação das mentes. Ele te deixa em paz. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Há muita coisa no meio do caminho nas particularidades das relações. A gente sabe disso. Mas dizer que o perdão das ofensas não é remédio, aí vão conversar com o Cristo. Estamos apenas transmitindo. E por que ser indulgente com o outro? Por que eu não posso dar uma fofocadazinha só quando o cara pisou na bola? Mas isso é tão bom, dá uma alegria, dá uma coceira. Tem a gente que coça a mão, sabia? Eu já tive com pessoas assim que dizem, dá uma coceira, parece um bicho de pé. Aliás, bicho de pé é um negócio gostoso, né? Quem já teve, fala sério. Tem gente que adora um bicho de pé. Vejam, a indulgência é uma condição necessária na qual nós precisamos exercitar, porque não há um de nós ainda que não estejamos necessitados da indulgência do outro. Por quê? Porque se assim o fosse, seria acreditar mesmo que somos perfeitos e que não erramos em nenhum momento. E se erramos, vamos precisar da indulgência do outro para nos realinharmos, para reconduzirmos, para termos chance, para termos uma oportunidade. Imagine, diante das coisas desalinhadas que eu já tenha feito, eu não obtivesse o perdão dos espíritos que dirigem a casa de Francisco de Assis aqui. Eu não estaria falando agora. Não. Como é que eu iria falar? Você não pode, você errou, agora vai para o inferno e vai ficar lá para o resto da sua vida. Se Deus, que é o supremo absoluto da justiça, do amor e da perfeição, nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos os outros? Inúmeros são os exemplos de Jesus ensinando o perdão das ofensas e a indulgência, que andam de mãos dadas. Aquela mulher havia sido levada pela população, por uma quantidade de pessoas. No texto, parecem ser mais homens do que mulheres. Para que fosse apedrejada pelo delito, o suposto delito cometido. Falo da mulher adúltera, que é uma passagem emblemática no Evangelho, no ensinamento de Jesus. Simultaneamente, os fariseus, os publicanos e muitos outros que viam Jesus como um adversário e olhando pela ótica pequena do mundo, de fato ele é um adversário, porque ele propõe uma renovação. Ele propõe que nós deixemos de lado tudo aquilo que está relacionado ao orgulho, à vaidade, à arrogância, à prepotência, ao egoísmo, ao egocentrismo. E viver uma vida diferente, abrindo mão dessas coisas passageiras, fúteis, os espíritos falam, efêmeras, que são as tradições sociais, os mitos culturais, ideologias. Isso não faz, de fato, o espírito crescer. O que nos faz crescer e buscarmos ser cristãos no mundo são essas virtudes preconizadas por Jesus. E lá estava ele, na tentativa de uma pegadinha, uma armadilha. Agora vamos pegar esse tal de mestre que se intitula enviado de Deus. Senhor, é o seguinte, na lei diz que quem adultera, detalhe, mulheres que adulteram, homens que adulteravam, não tinham essa penalidade. E então, foi levado à frente. E Jesus diz, ok, aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que não cometeu nenhum delito, atire-lhe a primeira pedra. E o Evangelho relata que nenhum ficou, todos saíram. A autoridade moral de um Cristo coloca sem necessidade nenhuma de imposição, qualquer que seja,
Apenas o convite para a reflexão. Dissipar as trevas, dissipar os equívocos. E aquela mulher sofrida olha para o Senhor e diz, Senhor, e ele diz, vai, ninguém te julgou, eu também não te julgo, mas aí vem a condição, é o convite, como quem estivesse a dizer, filha, agora, irmã, agora, seja uma cristã no mundo. Você está tendo uma abençoada oportunidade de rever seus hábitos, de rematrizar, reconfigurar a maneira pela qual você pensa sobre a vida, sobre si mesma, sobre os outros. Porque se eu usar os óculos de Teresa, eu não vou enxergar as coisas direito. Se eu usar os óculos de Bel ou Bel der para outra, ou Dona Sônia, ou quem quer que seja aqui, nós não vamos enxergar a realidade e vamos interpretar de maneira muito equivocada as coisas. Essa metáfora é uma metáfora simples e acessível, que quer dizer o seguinte, a maneira pela qual nós pensamos, como nós estruturamos as ideias, o nosso pensamento, ou seja, o ponto de partida para interpretar as coisas, vai fazer com que nós tenhamos exatamente a mesma natureza das sensações daquilo que a gente está pensando. Vamos sentir aquilo que estamos pensando e, portanto, vamos nos comportar naquela direção daquilo que a gente está pensando. Assim, então, se o nosso pensamento é eu não posso abrir mão de nada porque eu vou estar sendo passado para trás, porque eu vou perder isso ou aquilo, porque um monte de porquês. É assim que você vai se sentir. E é assim que você vai se comportar, inevitável e inexoravelmente. Quando Jesus traz a ideia das virtudes, é exatamente para nos fazermos colocar uma lente nova para ampliar e aprofundar a nossa visão acerca do que é, de fato, existir como espíritos imortais. O cristão no mundo, portanto, amigos, é a busca contínua e incessante, por mais difícil seja, de nos alinharmos com estes ideais de Jesus. Até ao ponto de um dia, de fato, estarmos existindo puramente no amor, este amor crístico, este amor puro, que é o conjunto de todas as virtudes. Então, dessa forma, divisamos uma grande dificuldade. E alguns são os chamados obstáculos a uma vivência cristã no mundo. Alguns dos que se destacam, segundo um conjunto de espíritos muito colaboradores com a humanidade. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e os seus tutores, Dr. Bezerra de Menezes. Alguns desses elementos que nos impedem, que são obstáculos a uma vida mais cristã no mundo. Quais são? Um dos principais deles, o materialismo. É essa visão que nós temos de estarmos tão apegados a coisas que esquecemos de nós mesmos. Passamos dia após dia vivenciando, experimentando sensações que advêm de coisas ou de relações indevidas, complicadas, nas quais as virtudes não estão presentes. Outros desses elementos destacados são as mentiras, as manipulações. Queremos que os outros ajam conforme nós queremos. Mas isso está de acordo com o que Jesus nos propõe? Não. Não há um único apontamento nos evangelhos que seja de Jesus impondo algo a alguém. Não há. Ele diz assim, a cada um é dado conforme as suas próprias obras. Outro desses grandes problemas, a cultura.
a forte influência das tradições. Porque muitas vezes nós titubeamos, nós vacilamos porque escolhemos tradições. Porque a minha família sempre fez isso. Isso é uma tradição da família. Ok, não estamos duvidando. Agora, essas tradições familiares, culturais, os modismos, eles estão de acordo com aquele conjunto de orientações traçados por Jesus para uma vida feliz e digna. O Senhor diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estabelecemos verdades por tradições, por escolhas, meramente escolhas, aonde temos a dificuldade, de fato, de abrir mão desse homem velho. Saulo de Tarso, que foi como começamos a nossa fala de hoje, era um homem de acordo com um conjunto de normas antigas, ou seja, tradições culturais na qual ele estava inscrito, imerso, nas tradições judaicas em que ele vivia. Era justo, era íntegro, ele cumpria, de fato, todas aquelas regras. E foi um dos grandes perseguidores iniciais do jeito cristão de estar no mundo. Perseguiu cristãos, mandou matar cristãos, até que se deparou com a verdade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o chamado de Jesus, para resgatar ali um espírito que iria se endividar de uma maneira imensa, porquanto já era um espírito evoluído. E foi a perda de sua visão momentânea que Saulo despertou para a vida cristã. E aí em diante, passou a estar no mundo como um cristão de fato. Deu um gesto imenso de humildade. E quem foi que devolveu a visão ao ex-Saulo? Foi exatamente aquele que ele ia lá em Damasco para abreviar a vida. Matar é um termo muito forte, né? Ele iria ser o facilitador do desencarne de Ananias, vamos dizer assim. E Jesus diz: vai lá na entrada, tem alguém te esperando. Era Ananias. E Saulo recobra a vida e passa a viver, de fato, no mundo como um cristão. Tantos outros exemplos nós podemos ter, que estão descritos no Evangelho. Maria de Magdala é outro desses extraordinários exemplos de uma conversão sublime. Vivia na luxúria, na sensualidade e na sexualidade exacerbada. Vendia seu próprio corpo. Em busca de quê? De poder, de status, de prazeres. Mas ao se deparar com a realidade de Jesus, cansada daquela vida, ela faz uma mudança radical na sua vida. Abre mão de tudo aquilo que era significativo para viver a vida cristã. E colocar a sua própria existência, o seu próprio existir naquele período, a serviço dos outros. E culminou a sua estadia na terra junto com aqueles que apresentavam lepra. Feliz, plena, íntegra consigo mesmo, com a vida e com os outros, porque escolheu estar no mundo como uma cristã. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler a mensagem dos superiores, dizendo que o tempo dos mártires já cessou, já passou. Foi necessário esses exemplos emblemáticos
que nós podemos estar no mundo como cristãos de maneira singela, anônima, tranquila, fazendo um pouquinho a cada um, em cada momento que estivermos. É empurrar um carro aqui e acolá, numa necessidade. É enxugar as lágrimas de alguém que venha sofrendo. É dar um bom dia. Um bom dia. Você entrou no ônibus. Aquele profissional, hoje não tem mais, ou, enfim. Mas ainda não tem ônibus autônomo, né? Ainda não chegamos com essa tecnologia. Mas aquele profissional que está ali, às vezes, passando por imensa dificuldade. É bem verdade que você também está num sol do meio-dia, passando por dificuldades, ali suando, etc. Mas você entra e você dá um boa tarde, de coração. E você vê aquela pessoa mudar. Isso não é milagre. Isso é estar cristão no mundo. Às vezes nós equivocamos-nos de achar que fazer o bem é só se a gente tiver 1.800.000 pessoas na nossa guarda para a gente salvar esse povo todo. É achar que a gente precisa se despir e passar fome numa esquina para fazer a caridade. Não. Duas lições importantes para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Uma, o homem no mundo, no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho que diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor. Purificai, pois, os vossos corações. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto e repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas e sociais vos permitem. Isso não consiste em ser perfeito. Ele está dizendo que se temos acesso e possibilidades de experimentarmos determinados prazeres, satisfações que nos deixem alegres, que gerem bem-estar, isso não é problema. O problema passa a ser quando nós, ao fazermos isso, estamos prejudicando outros. Estamos ultrapassando o limite do bem-estar do outro, do respeito ao outro. Isso sim, vai ser danoso para nós, porque é danoso para os outros. Por isso que Jesus propôs amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está todo o resumo da lei. E, mais especificamente, o cristão no mundo é o exercício, o esforço contínuo, recomendado no item 3 do capítulo 17, mesmo capítulo Sede Perfeitos, que é o homem de bem. O homem de bem, para quem vai fazer uma leitura de início, pode até nos deixar com um sentimento de muita culpa, o que pode nos paralisar. Essa não é a ideia de Jesus. O homem de bem é aquele cristão no mundo que já está pronto, praticamente pronto, porque ele desenvolve todas as virtudes. Mas o homem de bem é o convite, é a meta, é lá a referência a qual devemos todos buscar. É esse esforço diário, dinâmico, contínuo. Mesmo que façamos equívocos, mesmo que prejudicamos A ou B, vamos rever isso. Porque sempre teremos a oportunidade de refazer nossos caminhos, buscando estar no mundo como cristãos. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza. E interroga a sua própria consciência sobre seus próprios atos e pergunta a si mesmo se está violando essa lei. Se não praticou o mal ou se fez todo o bem que podia. E queremos concluir dizendo que
impetrar excessivamente uma culpa disfuncional a nós mesmos não é ser um homem de bem. Isso é uma falsa interpretação do que é ser o homem de bem, é um equívoco. Não podemos dar passos maiores do que as nossas pernas. Então, muitas vezes, sobretudo em movimentos de religiosidade, observamos isso. Pessoas que estão fazendo muito mais torturas sobre si mesmos e desvirtuando a ideia de construir virtudes do que buscando as virtudes propriamente ditas. Não podemos nos punir inadequadamente. Esse não é o interesse de Jesus, essa não é a ideia de Deus. Porque Deus é amor, disse João, o evangelista. E é com esse amor que vamos ser verdadeiros cristãos no mundo.